Ainda falando sobre Atos 17 e 27, que foi o tema do último vídeo. Vou ler novamente. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Na realidade, quando eu trouxe esse versículo, no último vídeo foi mais uma introdução, porque quando eu trouxe esse versículo eu queria falar de uma experiência que eu tive. Eu estava alguns dias lendo a Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia, nós queremos ouvir Deus falar, sentir que Deus está falando com a gente através daqueles textos que saltam aos olhos. E eu estava dias sem ter isso, só lendo, tendo ali, anotando, mas sem sentir que Deus estava falando comigo. Eu sentia falta, mas eu não fazia nada também. Eu não falava nada, eu não me comunicava com Deus e pedia que Ele falasse comigo. E sabe, muitas vezes a gente vai parar de ouvir Deus, não porque Ele deixou de falar ou porque Ele não quer falar. Nós vamos parar de ouvir Deus porque nós nos acostumamos a ouvi-lo. Nós vamos parar de ouvir Deus para que a gente sinta falta e vá atrás. Porque quando nós buscamos a Deus, nós encontramos algo dele que nós não conhecíamos. Não adianta a gente sentir falta também e não fazer nada para mudar. Não adianta estar ouvindo Deus e cair em algo banal, algo como Deus está falando. Não, isso é grandioso, isso é poderoso. Deus, Criador dos céus e da terra, está falando conosco por meio do Espírito Santo que está em nós. E aí eu disse, Senhor, sabe quando minha mãe dizia assim, me deu um estralo. Me deu um estralo, minha mãe diz, né, pelo amor de Deus. Minha mãe diz assim, me deu um estralo. Eu falei, por que Deus não está falando comigo? Por que o Senhor não está falando comigo? E aí, eu disse, Senhor, por que você não está falando comigo? E foi só eu dizer isso. Eu comecei a ler a Bíblia, então Ele falou comigo na palavra. Veja que é algo simples. Não é difícil. Por isso que Deus, Ele quer que a gente o busque tateando, como se estivéssemos no escuro, colocando as mãos na frente para andar. Talvez viesse a encontrá-lo. Porém, isso tem que ficar claro. Ele não está longe de nenhum de nós. Todos nós que buscarmos a Ele, podemos o encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A partir do momento que você prostrar o seu coração para encontrar a Ele, que você se humilhar e dizer que precisa que Ele fale com você e que no seu espírito você tenha essa compreensão, Ele vai se revelar a você. E de repente você está lendo algo, alguém está falando com você, você está escutando uma música e você sente que Deus está falando com você. Deus só estava querendo que eu sentisse falta dele. Olha como Ele é amoroso, olha como Ele é romântico. Porque aí Ele me trouxe para perto de novo. Deus quer ser amado, Deus quer ser desejado por nós, porque Ele sabe que isso nos transforma. Amar a Deus transforma qualquer um. Então seja sincero com você. Deus tem falado com você e busque a Ele cada vez mais.